A madrasta a tratava como empregada, até que um cavaleiro a pediu em casamento e Marina Santos esfregava as roupas sujas na bacia de madeira enquanto o sol do meio-dia castigava suas costas doloridas. Suas mãos estavam vermelhas e rachadas de tanto trabalho, e o vestido vermelho desbotado que usava era o único que possuía. A jovem de 22 anos trabalhava desde antes do nascer do sol e ainda tinha muito serviço pela frente antes que pudesse descansar. Foi nesse momento de exaustão que ouviu passos firmes se aproximando da fazenda. Ao erguer os olhos, viu um homem bem vestido descendo de um cavalo baio, com porte elegante e olhar determinado. Dona Benedita, sua madrasta, que até então a observava com desprezo enquanto segurava uma correia de couro, mudou completamente a postura ao avistar o visitante. "Marina, levanta daí agora e vai se arrumar", sussurrou a mulher de 52 anos, com uma urgência que a jovem nunca havia percebido em sua voz. "Mas ainda tenho que terminar de lavar essas roupas, madrinha", respondeu Marina, confusa com a súbita preocupação da mulher que sempre a tratara com frieza. "Esquece as roupas, vai logo", insistiu Benedita, empurrando discretamente a enteada em direção à casa. O homem se aproximou com passos seguros, tirando o chapéu de couro em sinal de respeito. Era Carlos Eduardo Mendes, um fazendeiro respeitado da região, conhecido por suas terras prósperas e caráter honesto. Marina havia o visto algumas vezes nas feiras da cidade, sempre cercado de pessoas que buscavam seus conselhos ou negócios. "Boa tarde, Dona Benedita", cumprimentou ele, com voz firme, mas respeitosa. "Vim aqui com um assunto delicado para tratar com a senhora." Benedita alisou nervosamente o vestido escuro que usava e forçou um sorriso que não combinava com sua natureza habitualmente severa. "Seja bem-vindo, seu Carlos. Entre, por favor. Marina, traga água fresca para nosso visitante." Marina correu para dentro da casa, seu coração batendo acelerado. Raramente recebiam visitas, e muito menos pessoas importantes como Carlos Eduardo. Enquanto buscava a água, conseguia ouvir fragmentos da conversa através da janela aberta. "Vim aqui para pedir a mão de sua enteada em casamento", declarou Carlos sem rodeios. O jarro escorregou das mãos de Marina, quebrando-se no chão de terra batida. Ela não conseguia acreditar no que havia escutado. Benedita ficou em silêncio por longos segundos, claramente processando a informação inesperada. "Marina? Minha Marina?", balbuciou a madrasta, como se estivesse ouvindo uma piada. "Sim, senhora. Observo sua enteada há meses nas feiras da cidade. É uma moça trabalhadora, respeitosa e de bom coração. Acredito que seria uma excelente esposa." Marina se aproximou da janela, tentando ver a reação de Benedita. A mulher parecia estar lutando internamente, alternando entre o choque e uma oportunidade que claramente não esperava. "Seu Carlos, com todo o respeito, mas Marina é apenas uma jovem simples. Não tem educação formal nem dote para oferecer. Certamente um homem de suas posses poderia encontrar alguém mais adequada." Carlos balançou a cabeça com firmeza. "Não busco dote nem educação refinada, Dona Benedita. Tenho terras suficientes para sustentar uma família. E o que mais me impressiona na Marina é justamente sua simplicidade e bondade. São qualidades que não se compram com dinheiro." Marina sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ninguém jamais havia falado dela daquela forma. Durante anos, Benedita a fizera acreditar que era apenas um fardo, uma boca a mais para alimentar desde que seu pai, Roberto Santos, partira da fazenda quando ela tinha apenas 15 anos. Benedita se levantou da cadeira de madeira onde estava sentada, caminhando de um lado para outro com nervosismo visível. "Preciso conversar com Marina sobre isso. É uma decisão muito importante para uma moça tão nova." "Naturalmente", concordou Carlos. "Mas gostaria de falar com ela pessoalmente também, se me permitir." Benedita hesitou, mas não podia recusar sem parecer grosseira. "Marina, venha cá, menina." Marina enxugou rapidamente as lágrimas e se dirigiu para onde estavam. Suas pernas tremiam ligeiramente, e ela mantinha os olhos baixos, como havia aprendido a fazer na presença da madrasta.
Marina, seu Carlos tem algo importante para lhe dizer, anunciou Benedita com um tom forçadamente gentil. Carlos se levantou respeitosamente quando Marina se aproximou. Marina, sei que isso pode ser uma surpresa, mas gostaria de pedir sua mão em casamento. Venho observando sua dedicação e bondade, e acredito que poderíamos formar uma boa família juntos. A jovem ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar sincero do fazendeiro. Pela primeira vez em anos, alguém a olhava como se ela tivesse valor. Eu não sei o que dizer, seu Carlos, murmurou Marina, genuinamente tocada, mas também confusa. Não precisa responder agora, disse ele compreensivo. Tome o tempo que precisar para pensar. Voltarei na próxima semana para ouvir sua decisão. Após a partida de Carlos, Benedita mudou completamente de comportamento. Pela primeira vez em anos, ofereceu a Marina um pedaço de pão branco que havia guardado, em vez dos restos que normalmente lhe dava. Marina, querida, você precisa pensar bem nessa proposta, disse ela, com uma doçura que soava completamente falsa. Carlos Eduardo é um homem muito respeitado. Seria uma grande oportunidade para você. Marina estranhava a súbita gentileza da madrasta, mas não comentou nada. Naquela noite, deitada em sua cama estreita no sótão da casa, ela refletia sobre a proposta. Parte dela estava tocada pela atenção de Carlos, mas outra parte temia que isso fosse apenas outra forma de se tornar um fardo para alguém. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Marina acordou com Benedita, gritando seu nome do andar de baixo. Marina, desce aqui agora. A jovem desceu rapidamente, encontrando a madrasta em pé ao lado de uma pilha de baús velhos. Hoje você vai fazer uma limpeza geral no quarto de seu pai. Quero que organize tudo nesses baús. Marina sentiu o coração apertar. O quarto de Roberto havia permanecido fechado desde sua partida, 7 anos atrás. Benedita sempre proibia qualquer menção ao pai, alegando que ele havia abandonado a família e não merecia ser lembrado. Madrinha, posso perguntar por que agora? Não questione, apenas faça o que estou mandando. Marina subiu as escadas com o coração pesado. Ao abrir a porta do quarto, foi atingida por uma mistura de poeira e melancolia. As coisas de seu pai ainda estavam exatamente como ele havia deixado. Roupas penduradas no armário, livros sobre a mesa e uma gaveta ligeiramente entreaberta. Enquanto organizava os pertences, Marina encontrou cartas amareladas escondidas no fundo da gaveta. Com mãos trêmulas, abriu a primeira e reconheceu imediatamente a caligrafia de seu pai. Minha querida Marina, dizia a carta datada de 2 anos atrás. Espero que esta carta a encontre bem e forte. O trabalho nas minas tem sido duro, mas estou juntando dinheiro suficiente para voltar e dar a você o futuro que merece. Em anexo, encontrará a documentação de uma herança que deixei em seu nome no banco da cidade. Use-a sabiamente, minha filha. Marina mal conseguia acreditar no que lia. Havia mais cartas, todas endereçadas a ela, todas interceptadas por Benedita. Em uma delas, seu pai explicava que havia comprado terras em uma cidade próxima e planejava buscá-la assim que tudo estivesse pronto. A última carta era de apenas 6 meses atrás. As mãos de Marina tremiam enquanto ela lia carta após carta, descobrindo que seu pai nunca a havia abandonado. Benedita havia mentido sobre tudo. Ela encontrou também uma escritura de propriedade e documentos bancários que confirmavam uma herança considerável deixada em seu nome. O barulho de passos na escada fez Marina esconder rapidamente as cartas dentro de sua blusa. Benedita apareceu na porta com uma expressão suspeitosa. Encontrou alguma coisa interessante aí? Apenas roupas velhas e alguns livros, madrinha, mentiu Marina, tentando manter a voz firme. Bem, termine logo isso e venha me ajudar com o almoço. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. As revelações sobre seu pai mudavam tudo. Ela não era a órfã abandonada que Benedita sempre a fez acreditar. Tinha direitos, tinha uma herança, tinha um futuro além daquela vida de servidão. Na manhã seguinte,
Marina decidiu confrontar Benedita de forma cautelosa. Madrinha, você nunca recebeu notícias do papai durante todos esses anos? Benedita parou de mexer a panela e se virou com uma expressão dura. Marina, já conversamos sobre isso. Seu pai nos abandonou. É melhor você esquecer essas fantasias. Mas e se ele tivesse tentado entrar em contato? E se houvesse cartas? O rosto de Benedita empalideceu ligeiramente, mas ela rapidamente recompôs a expressão. Que bobagem é essa? De onde você tirou essa ideia? Marina percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Decidiu recuar por enquanto, mas estava determinada a descobrir toda a verdade. 2 dias depois, Carlos Eduardo retornou conforme prometido. Marina havia passado as últimas 48 horas pensando constantemente na proposta, e as descobertas sobre seu pai tornavam tudo ainda mais complicado. Benedita recebeu Carlos com ainda mais gentileza do que da primeira vez, oferecendo-lhe o melhor lugar para sentar e servindo café em suas xícaras menos rachadas. Seu Carlos, Marina e eu conversamos muito sobre sua proposta, disse ela sorrindo forçadamente. Marina observava tudo em silêncio, notando como a madrasta falava por ela sem sequer perguntar sua opinião. E qual foi a conclusão? Perguntou Carlos, dirigindo o olhar diretamente para Marina. Bem, Marina é uma moça muito grata por seu interesse, mas ela tem algumas preocupações, continuou Benedita, antes que Marina pudesse responder. Carlos ergueu a mão educadamente. Com todo respeito, dona Benedita, gostaria de ouvir da própria Marina. Marina sentiu todos os olhos sobre ela. Era uma sensação estranha ter alguém interessado em sua opinião, depois de anos sendo tratada como se suas palavras não importassem. Seu Carlos, sou muito grata por sua proposta. É mais do que eu jamais imaginei merecer, começou ela, com voz baixa mas firme. Mas preciso ser honesta. Tenho medo de me tornar apenas outro fardo. Não tenho educação refinada nem sei como ser esposa de um homem importante. Carlos se inclinou ligeiramente para a frente, demonstrando genuíno interesse. Marina, o que mais me atrai em você é exatamente sua autenticidade. Vi como você trata as pessoas nas feiras, sempre com respeito e bondade, mesmo quando elas não retribuem. Vi como você cuida dos animais e como trabalha sem reclamar. Essas são qualidades muito mais valiosas do que qualquer educação formal. As palavras de Carlos tocaram Marina profundamente. Ela nunca havia pensado que alguém pudesse valorizar essas características que Benedita sempre criticava. Além disso, continuou Carlos, minha intenção não é ter uma empregada, mas uma companheira. Alguém que compartilhe da vida na fazenda, que ajude nas decisões, que seja uma parceira de verdade. Benedita se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Claramente não esperava que a conversa tomasse essa direção. Seu Carlos, Marina é muito nova para entender completamente o que significa o casamento, interveio ela. Com 22 anos, acredito que ela tenha maturidade suficiente para tomar suas próprias decisões, respondeu Carlos, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Marina sentiu uma onda de gratidão pelo fazendeiro. Era a primeira vez em anos que alguém a tratava como uma adulta capaz de pensar por si mesma. Posso ter alguns dias para pensar melhor? Perguntou Marina. Naturalmente, respondeu Carlos, levantando-se para partir. Não há pressa. Uma decisão dessas deve ser tomada com calma e certeza. Após a partida de Carlos, a atmosfera na casa mudou drasticamente. Benedita alternava entre momentos de falsa gentileza e explosões de irritação. Marina, você não pode deixar essa oportunidade passar, disse ela naquela noite enquanto jantavam. Homens como Carlos Eduardo não aparecem todo dia interessados em moças como você. Moças como eu, repetiu Marina, sentindo uma pontada de mágoa. Você sabe muito bem o que eu quero dizer, sem família, sem dote, sem educação. Ele está sendo generoso ao se interessar por você. As palavras de Benedita doíam, mas Marina começava a questionar se eram realmente verdadeiras. As cartas de seu pai sugeriam uma realidade completamente diferente. Na madrugada seguinte, Marina desceu silenciosamente para a cozinha para beber água. Ouviu vozes baixas vindo do quarto de Benedita. A madrasta estava conversando com alguém,
mas Marina não conseguia distinguir com quem. Não posso esperar mais, ouvia Marina dizer Benedita em tom urgente. Se ela descobrir sobre o dinheiro, estarei acabada. Marina se aproximou mais da porta, tentando ouvir melhor. O casamento pode resolver tudo, continuava Benedita. Uma vez casada, ela sairá daqui e eu poderei resolver minhas dívidas sem complicações. O coração de Marina disparou. Dívidas? Que dinheiro Benedita estava mencionando? Ela esperou alguns minutos antes de voltar para seu quarto, mas não conseguiu mais dormir. Na manhã seguinte, Marina decidiu procurar Dona Conceição, uma vizinha idosa que conhecia a família há décadas. Conceição sempre fora gentil com Marina e talvez pudesse esclarecer algumas dúvidas sobre o passado. Dona Conceição, posso fazer algumas perguntas sobre meu pai? A senhora de cabelos brancos parou de bordar e olhou para Marina com expressão preocupada. Claro, minha filha. O que você quer saber? A senhora sabe por que ele foi embora? Benedita sempre disse que ele nos abandonou, mas eu... Conceição suspirou profundamente e fez sinal para Marina se sentar ao seu lado. Marina, seu pai não abandonou vocês. Roberto era um homem trabalhador e dedicado. Ele partiu porque havia conseguido trabalho nas minas de uma cidade vizinha. O plano era ganhar dinheiro suficiente para melhorar a vida de vocês. As suspeitas de Marina se confirmavam. Então, por que nunca mais voltou? Ele mandou cartas, minha filha. Muitas cartas. Eu mesmo vi o carteiro entregá-las para Benedita várias vezes. E também enviava dinheiro. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Dinheiro? Que dinheiro? Seu pai mandava uma quantia todo mês para sustentar vocês. Benedita sempre dizia que era para sua educação e futuro. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar na mente de Marina. Benedita havia interceptado todas as cartas e roubado o dinheiro que seu pai enviava. Pior ainda, havia mantido Marina na ignorância sobre tudo. Dona Conceição, a senhora sabe se meu pai ainda está vivo? A idosa hesitou antes de responder. Não tenho certeza, querida. Faz alguns anos que não vejo cartas chegando, mas também não recebi notícias de nada ruim ter acontecido. Marina voltou para casa com a mente fervilhando. Precisava confrontar Benedita, mas sabia que deveria ser cautelosa. Se a madrasta havia mentido sobre tudo durante anos, não haveria limites para o que poderia fazer para manter seus segredos. Naquela tarde, mientras Benedita estava na cidade fazendo compras, Marina voltou ao quarto de seu pai. Desta vez, procurou mais cuidadosamente, verificando cada esconderijo possível. Atrás de uma tábua solta no assoalho, ela encontrou mais documentos. Havia recibos bancários mostrando depósitos mensais em nome de Marina Santos, todos assinados por Roberto Santos. O último depósito era de apenas 3 meses atrás. Marina mal conseguia respirar. Seu pai estava vivo e ainda enviava dinheiro para ela há apenas 3 meses. Benedita continuava interceptando tudo. O barulho da carroça de Benedita chegando fez Marina esconder rapidamente os documentos e voltar para suas tarefas habituais. Mas sua mente estava tomada de raiva e determinação. Ela havia sido enganada durante anos, roubada de sua família e de seu futuro. Quando Benedita entrou em casa, Marina estava lavando louças, aparentemente calma. Marina, preciso conversar com você sobre Carlos Eduardo, disse Benedita, carregando alguns pacotes. O que sobre ele? Acho que você deveria aceitar a proposta. É uma chance única de ter uma vida melhor. Marina continuou lavando os pratos sem olhar para a madrasta. Por que você se importa tanto com minha felicidade agora? Durante anos, você disse que eu era apenas um peso. Benedita ficou em silêncio por um momento. Marina, eu sempre me importei com você. Talvez eu tenha sido dura demais, mas estava tentando prepará-la para a vida. Preparar-me mentindo sobre meu pai? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar. Benedita enrijeceu imediatamente. O que você quer dizer com isso? Nada, respondeu Marina rapidamente, percebendo que havia sido imprudente. Apenas me pergunto se ele realmente nos abandonou como você sempre disse. Seu pai nos abandonou sim, e é melhor você tirar essas fantasias da cabeça, disse Benedita,
com a voz mais dura do que havia sido nos últimos dias. Naquela noite, Marina ouviu Benedita conversando baixinho novamente. Desta vez, conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir melhor. Ela está desconfiando de alguma coisa, dizia Benedita. Preciso acelerar esse casamento antes que descubra tudo. Quantas pessoas sabem sobre o dinheiro? Perguntou uma voz masculina que Marina não reconhecia. Apenas nós dois. Mas se ela descobrir os depósitos no banco, então resolva logo isso. Case ela com o fazendeiro e pronto. Marina se afastou da porta silenciosamente. Benedita estava conspirando com alguém, e tudo envolvia dinheiro e seu casamento com Carlos. Ela precisava tomar uma decisão rápida. Na manhã seguinte, Carlos Eduardo apareceu inesperadamente na fazenda. Dona Benedita Marina, cumprimentou ele, tirando o chapéu. Espero não estar incomodando, mas trouxe uma proposta diferente. Benedita se aprumou imediatamente, assumindo sua postura artificialmente gentil. Seja bem-vindo, seu Carlos. Que proposta seria essa? Carlos olhou diretamente para Marina. Pensei que talvez Marina gostasse de conhecer minha fazenda antes de tomar sua decisão. Poderia passar uma tarde lá com a supervisão adequada, claro, para ver como seria sua vida caso aceite meu pedido. A oferta pegou tanto Marina quanto Benedita de surpresa. Eu gostaria muito, respondeu Marina, antes que Benedita pudesse intervir. Excelente, disse Carlos sorrindo. Que tal amanhã após o almoço? Benedita se mexeu desconfortavelmente. Seu Carlos, não sei se seria apropriado. Dona Benedita ficará convidada também, naturalmente, disse Carlos rapidamente. Assim poderá acompanhar tudo e se sentir segura quanto aos meus intenções. Não havia como Benedita recusar sem parecer grosseira. Muito bem, então iremos amanhã. Naquela noite, Benedita estava visivelmente agitada. Marina, você precisa causar uma boa impressão amanhã. Use seu vestido menos rasgado e tente manter os cabelos arrumados. Era irônico ouvir conselhos sobre a aparência da pessoa que a havia mantido vestida com trapos durante anos. Madrinha, posso perguntar uma coisa? O que é? Por que você mudou tanto comigo depois que Carlos demonstrou interesse? Durante anos você disse que eu não valia nada. Benedita ficou visivelmente desconfortável. Marina, eu sempre soube que você tinha potencial. Apenas estava esperando a oportunidade certa. A oportunidade certa para quê? Para que você pudesse ter uma vida melhor, claro. Marina não acreditou na resposta, mas não insistiu. Estava guardando suas energias para descobrir toda a verdade. No dia seguinte, Carlos chegou pontualmente com uma carroça limpa e confortável. Marina havia conseguido arrumar um pouco seu vestido vermelho e prender os cabelos como podia. A fazenda de Carlos ficava a cerca de 1 hora de viagem, e durante o percurso, ele foi conversando naturalmente com as duas mulheres. Marina, você já teve experiência cuidando de gado? Um pouco. Cuidamos de algumas vacas e galinhas em casa. Ótimo. Na minha fazenda temos cerca de 50 cabeças de gado, além de cavalos e uma área de plantio considerável. Benedita permaneceu em silêncio durante a maior parte da viagem, observando tudo com atenção. Quando chegaram à propriedade de Carlos, Marina ficou impressionada. A casa era grande e bem conservada, pintada de branco com detalhes azuis. Havia jardins cuidados, currais organizados e uma atmosfera de prosperidade e ordem. É aqui que você vive? Perguntou Marina, admirada. Sim. E seria aqui que você viveria também, caso aceite meu pedido, respondeu Carlos com um sorriso gentil. Carlos os levou para conhecer a casa. Os cômodos eram amplos e bem mobiliados, muito diferentes da casa apertada e mal conservada onde Marina havia crescido. Havia uma biblioteca, um escritório e até mesmo um piano na sala principal. Você sabe tocar piano? Perguntou Carlos. Não. Nunca tive oportunidade de aprender. Poderíamos arranjar aulas, se você tivesse interesse. Marina olhou para o instrumento com fascínio. Era uma possibilidade que jamais havia imaginado. Benedita observava tudo com uma expressão que Marina não conseguia decifrar completamente. Parecia uma mistura de inveja e cálculo.
Sua casa é realmente linda, seu Carlos, comentou Benedita. Marina teria muita sorte. Acredito que a sorte seria minha, respondeu Carlos olhando para Marina. Durante o almoço, Carlos falou sobre seus planos para expandir a fazenda e sobre como gostaria de ter uma família para compartilhar tudo aquilo. Marina, você gostaria de ter filhos um dia? Perguntou ele. A pergunta fez Marina corar, mas ela respondeu honestamente. Sempre sonhei em ter uma família. Crescer sem mãe me fez valorizar muito a ideia de construir um lar amoroso. Que belo sentimento, disse Carlos. Acredito que você seria uma mãe maravilhosa. Benedita interrompeu a conversa. Seu Carlos, Marina sempre foi muito responsável com as tarefas domésticas. Seria uma esposa muito prestativa. Marina notou como Benedita a estava vendendo como uma empregada, não como uma companheira. Isso a incomodou profundamente. Na verdade, disse Carlos, espero que Marina seja muito mais do que prestativa. Espero que seja minha parceira em todos os aspectos da vida na fazenda. As palavras de Carlos continuavam surpreendendo Marina. Ele realmente parecia ver nela algo além de uma simples trabalhadora doméstica. Após o almoço, Carlos sugeriu um passeio pelos jardins, enquanto Benedita descansava na sala. Marina, posso ser franco com você? Perguntou ele quando estavam sozinhos. Claro. Percebi durante essas visitas que sua madrasta fala muito por você. Gostaria de ouvir seus verdadeiros pensamentos sobre tudo isso. Marina hesitou. Era a primeira vez que alguém perguntava sobre seus sentimentos reais. Sua proposta me honra muito, seu Carlos, mas também me assusta. Por quê? Porque nunca fui tratada como alguém importante. Tenho medo de não saber como ser a esposa que você merece. Carlos parou de andar e se virou para encará-la. Marina, você já demonstra todas as qualidades que valorizo. Bondade, dedicação, honestidade. O resto podemos aprender juntos. Mas e se você descobrir que não sou quem pensa que sou? E quem você acha que é? Marina baixou os olhos. Uma carga. Alguém que só dá trabalho e não contribui com nada de valor. Carlos ficou visivelmente chocado com a resposta. Quem te fez acreditar nisso? A vida, as circunstâncias. Marina não queria culpar diretamente Benedita. Marina, olhe para mim, pediu Carlos, gentilmente erguendo o rosto dela. Você é uma das pessoas mais valiosas que já conheci. Qualquer homem se sentiria honrado em ter você como esposa. As palavras de Carlos tocaram Marina profundamente. Ela sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Não chore, disse ele suavemente. Quero que você seja feliz, não que se sinta pressionada. Não é pressão, explicou Marina. É só que ninguém nunca falou comigo dessa forma antes. Então você merecia ouvir isso muito antes. Quando voltaram para a sala, encontraram Benedita mexendo discretamente nos papéis que estavam sobre a mesa de Carlos. Perdão, disse ela, claramente constrangida por ter sido flagrada. Estava apenas admirando sua caligrafia. Carlos não fez comentários, mas Marina percebeu que ele havia notado o comportamento inadequado da madrasta. Na viagem de volta, Benedita estava mais falativa do que usual. Seu Carlos, quando você pretende ter uma resposta de Marina? Não há pressa, dona Benedita. Uma decisão dessas deve ser tomada sem pressão. Claro, mas imagino que você também tenha seus planos. Marina percebeu que Benedita estava tentando forçar uma definição rápida, o que aumentou ainda mais suas suspeitas. Naquela noite, Benedita foi ainda mais direta. Marina, você viu a fazenda de Carlos? É uma oportunidade única. Não pode desperdiçá-la. Eu sei, madrinha. Então, qual é sua decisão? Ainda estou pensando. Em que você precisa pensar? O homem é rico, respeitoso e está interessado em você. O que mais você poderia querer? A insistência de Benedita estava começando a irritar Marina. Talvez eu queira ter certeza de que ele realmente me quer por quem eu sou, não por conveniência. Conveniência? Que conveniência haveria nisso para ele? Marina não respondeu, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão corajosa. Ela iria ao banco da cidade sozinha para verificar as informações que havia encontrado nos documentos de seu pai. Esperou Benedita sair para fazer compras e então se encaminhou para a cidade. O caminho a pé era longo, mas ela estava determinada a descobrir a verdade. No banco, o funcionário inicialmente hesitou em fornecer informações, mas quando Marina mostrou os documentos que havia encontrado com sua identificação, ele confirmou tudo. Sim, senhorita Santos. Há uma conta em seu nome com depósitos regulares nos últimos 7 anos. O último depósito foi feito há exatamente 2 meses. O coração de Marina disparou. 2 meses? Tem certeza? Absoluta. O depositante é sempre o senhor Roberto Santos, que se identifica como seu pai. Marina se sentou em uma cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Seu pai estava vivo e havia estado enviando dinheiro o tempo todo. Benedita havia mentido sobre absolutamente tudo. "Posso saber o valor da conta?" perguntou ela, tremendo. "São 2.840 contos de réis, senhorita. Uma quantia considerável." Marina mal conseguia respirar. Era uma fortuna para os padrões de uma família rural. Todo aquele dinheiro era dela, enviado pelo amor de seu pai durante anos. "O que preciso fazer para ter acesso ao dinheiro?" "Precisa apenas apresentar sua documentação e assinar alguns papéis. Posso preparar tudo agora mesmo." Marina hesitou. Se retirasse o dinheiro agora, Benedita descobriria imediatamente. Precisava pensar em uma estratégia. "Posso voltar outro dia para resolver isso?" "Naturalmente. Mas, senhorita, se me permite sugerir, converse com seu pai sobre isso. Ele parece muito preocupado com seu bem-estar." "Meu pai... ele deixou algum recado?" "Sempre pergunta se a senhora veio buscar o dinheiro. Fica decepcionado quando dizemos que não." Marina sentiu o coração se partir. Seu pai estava esperando por ela durante todos esses anos, sem saber que ela nem sequer tinha conhecimento da existência da conta. "Onde ele mora agora?" "Numa cidade chamada Vila Rica, a cerca de 3 dias de viagem daqui. Trabalha nas minas de ouro da região." Marina voltou para casa com a mente fervilhando. Agora sabia toda a verdade. Seu pai estava vivo, enviava dinheiro para ela regularmente e morava em uma cidade não muito distante. Benedita havia interceptado tudo durante anos, mantendo-a na ignorância e pobreza enquanto acumulava uma fortuna às suas custas. Quando chegou em casa, Benedita já havia retornado das compras e parecia agitada. "Onde você estava?" perguntou ela com um tom acusatório. "Fui caminhar para pensar sobre a proposta de Carlos." "Não deveria sair sozinha. É perigoso." Marina percebeu que Benedita estava nervosa com sua ausência. Talvez temesse que ela descobrisse algo. "Madrinha, posso fazer uma pergunta direta?" "O que é?" "Você realmente não sabe nada sobre meu pai? Nenhuma notícia durante todos esses anos?" Benedita enrijeceu visivelmente. "Marina, por que você fica insistindo nisso? Seu pai se foi. Aceite isso e siga em frente. E se eu descobrisse que você mentiu sobre ele?" A pergunta saiu mais direta do que Marina havia planejado. Benedita a encarou com uma expressão que misturava raiva e medo. "Que insinuação é essa?" "Não é insinuação. É uma pergunta simples. E se eu descobrisse que você escondeu cartas dele ou interceptou dinheiro que ele enviava para mim?" O rosto de Benedita empalideceu completamente. "Você não sabe do que está falando." "Sei, sim. Estive no banco hoje, madrinha. Vi minha conta. Vi os depósitos que meu pai fez durante todos esses anos." Benedita recuou como se tivesse levado um tapa. "Como você... quando você... Encontrei os documentos no quarto dele. E também encontrei as cartas que você escondeu." Por um momento, houve silêncio total na cozinha. Então, Benedita explodiu. "Você não tinha direito de mexer naquelas coisas. Eram coisas do meu pai endereçadas para mim", gritou Marina de volta, pela primeira vez em anos elevando a voz para a madrasta. "Seu pai abandonou esta família. Eu fiz o que achei melhor." "Melhor para quem? Para mim, que cresci pensando que era uma órfã abandonada? Ou melhor para você, que ficou com o dinheiro que era meu?"
Benedita se aproximou de Marina com o rosto contorcido de raiva. Eu criei você. Eu te dei casa, comida, educação. Educação! Marina riu amargamente. Você me fez trabalhar como uma empregada desde os 15 anos. Me vestiu com trapos, me fez dormir no sótão, me tratou como se eu fosse um fardo. Porque você é um fardo, gritou Benedita, perdendo completamente o controle. Você e seu pai arruinaram minha vida. Quando ele morreu, eu fiquei sozinha com uma criança para criar. Meu pai não morreu. Ele está vivo e morando em Vila Rica. Benedita ficou em silêncio, percebendo que havia revelado algo que não deveria. Como você sabe que ele morreu se nunca recebeu notícias dele? Insistiu Marina. Eu quis dizer quando ele nos abandonou. Não, você disse quando ele morreu. Você mentiu sobre tudo, até sobre isso. Benedita se deixou cair em uma cadeira, visivelmente derrotada. Está bem, seu pai escrevia, enviava dinheiro, mas e daí? Eu merecia aquele dinheiro depois de tudo que passei criando você. A confissão confirmou todas as suspeitas de Marina. Você não tinha direito àquele dinheiro. Era meu. Era o amor do meu pai por mim. Amor? Riu Benedita cinicamente. Se ele te amasse tanto, teria ficado aqui. Ele foi embora para nos dar uma vida melhor, e você impediu que isso acontecesse. Marina estava tremendo de raiva e mágoa. Anos de sofrimento desnecessário. Anos de se sentir abandonada e sem valor. Tudo por causa das mentiras de Benedita. E agora? Perguntou Benedita, com um tom derrotado. Vai me denunciar? Vai me ver na cadeia? Marina olhou para a mulher que havia sido sua tortura durante anos. Apesar de toda a raiva, não sentia prazer em vê-la destruída. Eu deveria, disse ela calmamente. Mas não vou. Benedita ergueu os olhos, surpresa. Vou pegar meu dinheiro no banco e ir embora daqui. E você nunca mais vai me impedir de ver meu pai. E Carlos Eduardo. O que tem ele? Você vai deixar essa oportunidade passar? Marina olhou para Benedita com desprezo. É isso que você não entende, não é? Agora eu tenho escolhas. Não preciso me casar por desespero ou conveniência. Se eu aceitar Carlos, será porque realmente quero, não porque é minha única opção de escapar da miséria. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Sua vida havia mudado completamente em apenas um dia. Ela tinha dinheiro, tinha um pai vivo que a amava e tinha a perspectiva de um futuro livre das mentiras de Benedita. Mas também tinha uma decisão importante a tomar sobre Carlos Eduardo. Agora que sabia da própria situação financeira, sua perspectiva sobre o casamento havia mudado completamente. Na manhã seguinte, Carlos apareceu inesperadamente na fazenda. Benedita estava visivelmente nervosa, temendo que Marina contasse tudo para ele. Bom dia, ladies, cumprimentou Carlos respeitosamente. Marina gostaria de conversar com você em particular, se possível. Marina assentiu, e eles se dirigiram para o jardim nos fundos da casa. Marina, percebi ontem que sua madrasta parecia muito ansiosa sobre nossa conversa, e hoje ela parece ainda mais nervosa. Aconteceu alguma coisa? Marina hesitou sobre quanto deveria revelar. Carlos, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Por que você realmente se interessou por mim? Seja completamente honesto. Carlos pareceu surpreso pela intensidade da pergunta. Já lhe disse, admiro sua bondade, sua dedicação, mas você conhece muitas moças bonitas e trabalhadoras na região. Por que especificamente eu? Carlos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade deveria revelar. Marina, posso confiar em sua discrição? Pode. Há algo que ainda não lhe contei. Eu conheci sua mãe. O coração de Marina parou. Como assim? Helena Santos foi minha grande amiga. Crescemos juntos e, bem, tínhamos planejado nos casar. Marina se sentou no banco de pedra do jardim, tentando processar a informação. Você era noivo da minha mãe? Não oficialmente, mas tínhamos um entendimento. Então ela conheceu seu pai, e tudo mudou. Roberto era um homem bom.
e Helena o amava genuinamente. Eu me afastei para não causar problemas. E agora você quer se casar comigo por causa dela? No começo, confesso que foi por isso que me aproximei. Helena me fez prometer, anos atrás, que cuidaria de você se alguma coisa acontecesse com ela ou com Roberto. Marina sentiu seu mundo girar novamente. Então seu interesse por mim é apenas por uma promessa que fez à minha mãe? Foi assim que começou, admitiu Carlos honestamente. Mas depois que comecei a conhecê-la, Marina, meus sentimentos mudaram completamente. Você tem a bondade da sua mãe, mas também uma força própria que me impressiona profundamente. Como você sabia sobre a situação com Benedita? Sempre soube que algo não estava certo. Helena me contara sobre a herança que Roberto planejava deixar para você. Quando vi como Benedita a tratava, desconfiei que ela estava escondendo algo. Marina ficou em silêncio, processando todas as revelações. Sua vida estava cheia de segredos e mentiras que só agora vinham à tona. Marina, sei que isso muda tudo entre nós. Se preferir que eu me afaste, entenderei perfeitamente. Por quê? Porque não quero que se case comigo por gratidão ou por se sentir em dívida com uma promessa feita à sua mãe. Marina olhou para Carlos por um longo momento. Ele havia sido honesto sobre suas motivações, ao contrário de Benedita, que mentira sobre tudo. Carlos, posso ser honesta com você também? Por favor. Descobri ontem que tenho uma herança considerável deixada por meu pai. Ele não nos abandonou como Benedita sempre disse. Está vivo e enviando dinheiro para mim há anos. Carlos não pareceu surpreso. Eu suspeitava disso. Então você sabia que eu tinha dinheiro? Sabia que Roberto estava vivo e que provavelmente estava enviando recursos, mas nunca soube dos detalhes específicos. E isso muda seus sentimentos por mim? Carlos sorriu. Marina, se eu quisesse uma esposa rica, haveria opções muito mais simples na região. Meu interesse por você nunca foi financeiro. A honestidade de Carlos contrastava fortemente com os anos de mentiras que Marina havia vivido com Benedita. Então o que acontece agora? Perguntou ela. Agora você tem todas as informações e todas as opções. Pode ir reencontrar seu pai, pode usar sua herança para ter a vida que sempre quis, pode se casar com quem escolher ou permanecer solteira. A decisão é completamente sua. Pela primeira vez em sua vida, Marina se sentia verdadeiramente livre. E se eu escolhesse me casar com você? Seria o homem mais feliz do mundo, respondeu Carlos sem hesitar. Mas quero que seja uma escolha livre, não uma necessidade. Marina se levantou e caminhou alguns passos, pensando em tudo que havia descoberto nos últimos dias. Carlos, preciso ir ver meu pai primeiro. Preciso conversar com ele, ouvir sua versão de tudo o que aconteceu. É claro, e eu a acompanharei se quiser. Você faria isso? Marina, se você me aceitar em sua vida, pretendo estar ao seu lado em todos os momentos importantes. Reencontrar seu pai certamente é um deles. A resposta tocou Marina profundamente. Pela primeira vez, alguém estava oferecendo ser verdadeiramente um parceiro, não um protetor ou um controlador. Então sim, disse ela decidida. Aceito sua proposta de casamento, Carlos Eduardo. Ele sorriu largamente e se aproximou dela. Tem certeza? Absoluta. Mas primeiro vamos à Vila Rica encontrar meu pai. Quando quer partir? Amanhã, se possível. Carlos assentiu. Providenciarei tudo. Será uma jornada de 3 dias. Então precisaremos de acomodações adequadas durante o caminho. Quando voltaram para a casa, encontraram Benedita esperando ansiosa na cozinha. E então? Perguntou ela imediatamente. Aceite a proposta de Carlos, anunciou Marina calmamente. Benedita suspirou aliviada, mas sua alegria durou pouco. Mas primeiro vamos viajar para a Vila Rica, para que eu possa reencontrar meu pai. O rosto de Benedita empalideceu novamente. Marina, isso não é necessário. É absolutamente necessário, interrompeu Carlos firmemente. Marina tem o direito de ver seu pai. Mas e os preparativos do casamento? Podem esperar, disse Marina.
Nada será feito até eu resolver essa questão familiar. Benedita percebeu que havia perdido completamente o controle sobre a situação. Marina, seu pai pode nem querer mais vê-la depois de tanto tempo. Nós descobriremos isso, respondeu Carlos. Se Marina quiser arriscar essa decepção, é direito dela. Naquela noite, Marina fez suas poucas coisas numa trouxa pequena. Não tinha muitas possessions para levar, já que Benedita sempre a mantivera com o mínimo necessário. Benedita tentou mais uma vez dissuadi-la. Marina, você pode estar cometendo um erro enorme. E se seu pai tiver uma nova família? E se ele não quiser mais saber de você? Então, pelo menos eu terei tentado, respondeu Marina. Não vou viver o resto da vida me perguntando. E se Carlos mudar de ideia sobre o casamento durante essa viagem? Marina olhou para Benedita com uma expressão serena. Então não era o homem certo para mim mesmo. A resposta demonstrava uma maturidade e confiança que Benedita nunca havia visto na enteada. Na manhã seguinte, Carlos chegou com uma carroça confortável e provisões para a viagem. Pronta? Perguntou ele. Mais do que pronta, respondeu Marina, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Benedita os observava da porta da casa, com uma expressão que misturava derrota e arrependimento. Marina, chamou ela quando a jovem já estava subindo na carroça. O que é, madrinha? Eu espero que você encontre o que está procurando. Era a primeira vez em anos que Benedita falava com ela de forma genuinamente gentil. Obrigada, respondeu Marina simplesmente. A viagem para Vila Rica seria longa, mas Marina sentia que cada quilômetro a aproximava não apenas de seu pai, mas de uma vida completamente nova. Durante o primeiro dia de viagem, Carlos e Marina conversaram sobre muitas coisas. Ele contou histórias sobre sua amizade com Helena, ajudando Marina a conhecer melhor a mãe que havia perdido muito cedo. Sua mãe era corajosa como você, disse ele. Quando decidia algo, nada a fazia mudar de ideia. Ela realmente amava meu pai? Muito. Era lindo de se ver. Roberto pode não ter sido o homem mais rico da região, mas era honesto e dedicado. Helena viu isso nele. Marina se sentia cada vez mais ansiosa para reencontrar o pai. Havia tanto que queria dizer, tanto que queria ouvir. Carlos, e se meu pai estiver zangado comigo por não ter tentado encontrá-lo antes? Marina, você era apenas uma criança quando ele partiu, e Benedita escondeu deliberadamente todas as informações. Seu pai entenderá isso. Mas e se ele achar que eu deveria ter desconfiado? Que deveria ter questionado mais? Você questionou. Vi você fazendo perguntas para Benedita. O problema é que ela mentiu sistematicamente. No segundo dia de viagem, eles pararam numa pequena pousada para passar a noite. Carlos havia reservado quartos separados, mantendo a propriedade mesmo estando noivos. Marina, disse ele depois do jantar, quando estavam sentados na varanda da pousada. Quero que saiba que não importa o que descobrirmos em Vila Rica, meus sentimentos por você não vão mudar. Como pode ter certeza disso? Porque aprendi a admirá-la por quem você é, não por suas circunstâncias. Se seu pai estiver bem e feliz, ficarei alegre por você. Se a situação for diferente do que esperamos, estaremos juntos para enfrentar isso. As palavras de Carlos davam a Marina uma sensação de segurança que ela nunca havia experimentado. Você tem medo de algo? Perguntou ela. Tenho medo de que você descubra que não precisa de mim, admitiu ele honestamente. Com sua herança e sua independência, você pode escolher qualquer vida que quiser. E isso seria ruim? Para você não. Seria maravilhoso. Para mim, bem, eu espero ser parte da vida que você escolher. A vulnerabilidade na voz de Carlos tocou Marina. Ele não estava tentando controlá-la ou limitá-la, mas genuinamente esperava ser escolhido. Carlos, posso fazer uma confissão? Claro. Estou começando a me apaixonar por você. Ele sorriu largamente. Que coincidência! Eu também estou me apaixonando por você. O terceiro dia de viagem amanheceu nublado, como se o céu refletisse a ansiedade de Marina. Eles estavam próximos de Vila Rica e logo Xi estaria face a face com o pai que não via há 7 anos. Como você acha que ele está? Perguntou Marina pela 10ª vez.
provavelmente mais velho, talvez com alguns cabelos grisalhos, mas ainda o mesmo homem que você lembra. E se ele tiver uma nova família? Benedita pode ter mentido sobre tudo, mas pode ter acertado nesse ponto. Então conheceremos sua nova família também, respondeu Carlos pragmaticamente. Marina, pare de imaginar cenários terríveis. Em algumas horas, você terá todas as respostas. Quando chegaram à Vila Rica, Carlos perguntou por Roberto Santos na primeira taverna que encontraram. Roberto Santos? Repetiu o homem atrás do balcão. Claro que conheço. Trabalha na mina há uns 7 anos. Homem sério, trabalhador. Vive sozinho numa casinha perto do rio. O coração de Marina disparou. Seu pai vivia sozinho. Não havia nova família. Pode nos indicar onde é a casa? Perguntou Carlos. Sigam pela rua principal até a ponte, depois virem à esquerda. É a terceira casa, a de parede azul. Durante o caminho até a casa, Marina estava tremendo visivelmente. Quer que eu vá primeiro? Ofereceu Carlos. Posso explicar a situação antes de você aparecer. Não, disse Marina, respirando fundo. Preciso fazer isso sozinha. A casa de parede azul era pequena, mas bem cuidada, com um jardim na frente e cortinas limpas nas janelas. Marina bateu na porta com mãos trêmulas. Passos se aproximaram do outro lado da porta e então ela se abriu. Roberto Santos estava ali, mais velho, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, mas inconfundivelmente seu pai. Ele a olhou por um momento em silêncio absoluto, como se não pudesse acreditar no que via. Marina, sussurrou ele, com a voz embargada. Papai, respondeu ela, as lágrimas brotando instantaneamente. Roberto a puxou para um abraço apertado, e ambos choraram por longos minutos na soleira da porta. Minha filha querida, repetia ele, acariciando os cabelos dela. Eu sabia que você viria. Eu sempre soube que encontraria um jeito de chegar até mim. Papai, me perdoe por demorar tanto. Eu não sabia. Benedita mentiu sobre tudo. Shh, disse ele, afastando-se para olhá-la melhor. Você está aqui agora. É tudo que importa. Carlos havia ficado discretamente afastado, permitindo que pai e filha tivessem seu momento. Papai, quero lhe apresentar alguém. Carlos Eduardo Mendes. Roberto olhou para Carlos com curiosidade e gratidão. O senhor é quem trouxe minha filha até aqui? Entre outras coisas, sim, senhor, respondeu Carlos respeitosamente. Mas, principalmente, sou o homem que gostaria de se casar com ela, se o senhor nos der sua bênção. Roberto examinou Carlos cuidadosamente antes de sorrir. Qualquer homem que conseguiu tirar minha filha das garras de Benedita e a trouxe até mim tem minha gratidão eterna. Quanto à bênção, bem, isso depende do que Marina quer. Eu quero me casar com ele, papai. Mas primeiro queria sua aprovação. Roberto sorriu com lágrimas nos olhos. Então vocês têm minha bênção completa. Dentro da casa simples, mas aconchegante, Roberto contou sua versão da história. Como havia partido em busca de melhores oportunidades, como havia encontrado trabalho nas minas, como havia enviado cartas e dinheiro mensalmente. Eu ficava desesperado quando não recebia respostas suas, disse ele. Mas sempre pensei que Benedita estava interceptando as cartas por ciúme ou rancor. Nunca imaginei que chegaria ao ponto de fazer você acreditar que eu havia abandonado vocês. Por que você nunca voltou para me buscar? Perguntou Marina. Tentei várias vezes, mas Benedita sempre dizia que você estava doente ou viajando ou que não queria me ver. Ela chegou a ameaçar procurar as autoridades se eu insistisse, alegando que eu estava tentando raptar você. Marina ficou chocada com a extensão das mentiras de Benedita. Mas eu continuei enviando o dinheiro, continuou Roberto, sempre com a esperança de que um dia você descobriria a verdade e viria me procurar. E nunca se casou novamente? Perguntou Marina. Roberto sorriu tristemente. Como poderia? Meu coração sempre pertenceu à sua mãe, e toda a minha energia estava focada em construir um futuro para você.
Trabalhei duro todos esses anos para juntar dinheiro suficiente para voltarmos a viver juntos dignamente. Carlos se emocionou com a dedicação do homem. Senhor Roberto, gostaria de convidá-lo para morar conosco na fazenda após o casamento. Isso é muito gentil da sua parte, rapaz, mas não quero ser um incômodo. Seria uma honra tê-lo conosco, insistiu Marina. Perdemos 7 anos juntos. Não quero perder mais um dia. Roberto olhou para a filha com orgulho. Você se tornou uma mulher forte e inteligente, minha filha. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Eles passaram 3 dias em Vila Rica, recuperando o tempo perdido. Roberto mostrou a Marina suas economias, explicando como havia planejado comprar uma pequena propriedade para eles quando ela completasse 25 anos. Mas agora você já tem sua própria vida, disse ele. E parece ser uma vida muito boa. No último dia, Roberto tomou uma decisão. Marina, quero que fiquemos quites com Benedita. Como assim, papai? Quero que ela fique com parte do dinheiro que usou durante esses anos. Não tudo, mas uma quantidade razoável. Ela pode ter agido errado, mas criou você quando eu não podia estar presente. A generosidade de Roberto impressionou até mesmo Carlos. Papai, ela me tratou muito mal durante anos. Eu sei, filha, mas o rancor só nos prejudica. Vamos começar nossa nova vida sem peso na consciência. Marina refletiu sobre as palavras do pai. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de perdoar para poder seguir em frente. Quando voltaram para a fazenda, encontraram Benedita visivelmente ansiosa. Ela havia passado uma semana inteira sem saber se Marina voltaria ou se deixaria tudo para trás. E então? Perguntou ela quando viu Marina descendo da carroça, acompanhada de Carlos e de um homem mais velho que reconheceu imediatamente. Roberto, sussurrou ela empalidecendo. Benedita, respondeu ele calmamente. Precisamos conversar. Marina observava a tensão entre os dois, preparada para intervir se necessário. Marina me contou sobre as cartas e o dinheiro, disse Roberto sem rodeios. Não vou mentir que estou decepcionado com você, Benedita. Roberto, eu posso explicar, não precisa. O que está feito, mas agora precisamos resolver as coisas da maneira certa. Roberto propôs um acordo que surpreendeu a todos. Benedita poderia ficar com uma parcela do dinheiro que havia usado durante os anos, mas teria que assinar um documento reconhecendo seus erros e garantindo que nunca mais interferiria na vida de Marina. Por que você está sendo generoso comigo? Perguntou Benedita com os olhos marejados. Porque Marina precisa seguir em frente sem rancores, respondeu Roberto. E porque, apesar de tudo, você a manteve viva e segura durante esses anos. Benedita assinaram os documentos com mãos trêmulas. Marina, disse ela antes de partir para a cidade, onde viveria com a parte do dinheiro que Roberto havia deixado para ela. Eu sinto muito. Por tudo. Eu perdoo você, madrinha, respondeu Marina sinceramente. Mas espero que você encontre uma forma melhor de viver a partir de agora. Após a partida de Benedita, a fazenda pareceu mais leve e alegre. Roberto se estabeleceu numa pequena casa na propriedade de Carlos, que havia sido construída especialmente para ele. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Marina insistiu em uma cerimônia simples na igreja local, com toda a comunidade convidada. Quero que todos vejam que encontrei minha família e minha felicidade, disse ela. Carlos concordou completamente. Ele não precisava de ostentação para demonstrar sua alegria. Marina, disse Roberto alguns dias antes do casamento. Tenho algo para você. Ele entregou a ela uma pequena caixa de madeira. Dentro estão as joias que pertenceram à sua mãe. Guardei todos esses anos esperando este momento. Marina abriu a caixa e encontrou um colar de pérolas, brincos delicados e uma aliança simples, mas bonita. Papai, são lindas. Helena usava estes brincos no dia em que nos casamos. Gostaria que você os usasse no seu casamento também. Será uma honra, respondeu Marina emocionada. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Marina usava um vestido simples, mas elegante, feito pela melhor costureira da região, e as joias da mãe. Roberto a conduziu até o altar com orgulho visível. Carlos a aguardava com um sorriso radiante, vestido com seu melhor traje.
Quando Marina chegou até ele, ele sussurrou: "Você está linda." "Você também", respondeu ela sorrindo. A cerimônia foi emocionante. O padre falou sobre perdão, amor e segundas chances. Toda a comunidade estava presente, celebrando não apenas a união de Marina e Carlos, mas a reunião de uma família que havia sido separada por anos. Quando o padre perguntou se Carlos aceitava Marina como esposa, ele respondeu com voz firme e emocionada: "Aceito para sempre." E quando perguntou se Marina aceitava Carlos como marido, ela respondeu: "Aceito com todo o meu coração." O beijo que selou a união foi acompanhado de aplausos calorosos de todos os presentes. Na festa que seguiu, Roberto fez um discurso que emocionou a todos. "Há 7 anos, parti desta região acreditando que estava dando à minha filha a chance de uma vida melhor. Nunca imaginei que ela teria que passar por tanto sofrimento para encontrar sua verdadeira felicidade. Mas hoje, vendo-a aqui, ao lado de um homem que a ama verdadeiramente, cercada por uma comunidade que a abraçou, sei que tudo valeu a pena." Marina chorou de emoção segurando a mão de Carlos. "E você, Carlos?" continuou Roberto. "Obrigado por ver em minha filha o que eu sempre soube que estava lá. Uma mulher extraordinária que merecia ser amada e respeitada." Os primeiros meses de casamento foram de pura alegria para Marina e Carlos. Eles trabalhavam juntos na fazenda, com Marina participando das decisões e Carlos valorizando suas opiniões. Marina havia se tornado uma excelente administradora, usando parte de sua herança para melhorar as condições dos trabalhadores da fazenda e implementar novos métodos de cultivo. "Você tem um talento natural para os negócios", dizia Carlos frequentemente. "Deveria ter começado a participar das decisões anos atrás." "Mas então não teria apreciado tanto essa oportunidade", respondia Marina. "Às vezes, o sofrimento nos ensina a valorizar as bênçãos quando elas chegam." Roberto se adaptou perfeitamente à vida na fazenda. Ele havia encontrado propósito ajudando com a criação dos cavalos, uma habilidade que havia desenvolvido durante seus anos de juventude. "Nunca me senti tão em paz", confessou ele para Marina uma tarde. "Estar perto de você novamente, ver você feliz, é tudo que sempre quis." 6 meses após o casamento, Marina descobriu que estava esperando seu primeiro filho. A notícia encheu toda a família de alegria. "Será um novo começo para nossa família", disse Carlos abraçando-a com ternura. "Nosso filho crescerá conhecendo o amor de 3 gerações", respondeu Marina com as mãos sobre a barriga. Roberto ficou emocionado ao saber que seria avô. "Vou poder estar presente desde o início desta vez", disse ele com os olhos cheios de lágrimas. "Não vou perder nenhum momento importante." Durante a gravidez, Carlos foi ainda mais atencioso e cuidadoso com Marina. Ele contratou uma parteira experiente e se certificou de que ela tivesse todos os cuidados necessários. "Carlos, você não precisa me tratar como se eu fosse de cristal", dizia Marina, rindo da preocupação excessiva do marido. "Você é mais preciosa que cristal para mim", respondia ele. "É minha esposa e a mãe do meu filho. Merece todos os cuidados do mundo." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Certo dia, Marina recebeu uma carta inesperada. Era de Benedita, escrita da cidade onde agora vivia. "Minha querida Marina", dizia a carta, "sei que não mereço seu perdão depois de tudo que fiz, mas queria que soubesse que estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Com o dinheiro que seu pai generosamente me permitiu ficar, abri uma pequena pensão para mulheres em dificuldades. Estou tentando ajudar outras pessoas em vez de prejudicá-las. Espero que você seja muito feliz em sua nova vida e peço a Deus que abençoe seu casamento e sua família. Com arrependimento sincero e amor, Benedita." Marina mostrou a carta para Carlos e Roberto. "Parece que ela realmente está tentando mudar", comentou Carlos. "Às vezes, as pessoas precisam perder tudo para encontrar seu verdadeiro caminho", disse Roberto sabiamente. "Talvez o que aconteceu entre vocês tenha sido necessário para que ambas crescessem." Marina decidiu responder à carta, oferecendo perdão completo e desejando sucesso na nova vida de Benedita. "Acredito que todas as pessoas merecem uma segunda chance de fazer o bem",
escreveu ela. Espero que você encontre paz e propósito em ajudar outras mulheres. O nascimento do bebê foi um momento de pura alegria. Era uma menina linda, com os olhos escuros da mãe e o sorriso doce do pai. Como vamos chamá-la? Perguntou Carlos, segurando a filha com cuidado. Helena, respondeu Marina sem hesitar. Em homenagem à minha mãe e à primeira mulher que você amou. Carlos ficou emocionado com a escolha. Helena Mendes Santos, disse ele suavemente. É um nome perfeito. Roberto não conseguia conter sua alegria ao segurar a neta nos braços. Ela tem a mesma expressão que você tinha quando era bebê, disse para Marina. Mas também tem o olhar determinado de sua avó Helena. A pequena Helena se tornou a luz da casa. Era uma criança alegre e saudável, que trazia sorrisos para todos ao redor. Quando Helena completou 1 ano, a fazenda havia se tornado uma das mais prósperas da região. Marina e Carlos haviam implementado várias inovações, incluindo melhores condições de trabalho para os funcionários e programas de auxílio para famílias necessitadas. Queremos que nossa prosperidade beneficie toda a comunidade, explicava Marina para os visitantes que vinham conhecer seus métodos. A reputação da família Mendes Santos se espalhou pela região. Eles eram conhecidos não apenas pela prosperidade dos negócios, mas pela generosidade e justiça com que tratavam a todos. Um dia, um jovem visitante chegou à fazenda procurando trabalho. Era órfão e havia caminhado muitos quilômetros em busca de oportunidades. — Qual é seu nome, rapaz? Perguntou Carlos. — Gabriel, senhor, Gabriel Silva. Não tenho família nem referências, mas trabalho muito e não roubo. Marina se comoveu com a situação do jovem, lembrando-se de sua própria experiência de se sentir abandonada e sem valor. — Gabriel, você tem onde dormir? — Não, senhora. Dormi no campo ontem à noite. — Carlos, podemos oferecer trabalho e abrigo para Gabriel? — Claro, respondeu Carlos imediatamente. Há sempre espaço para alguém disposto a trabalhar honestamente. Gabriel se tornou parte da família estendida na fazenda. Trabalhava com dedicação e gratidão, e Roberto tomou a responsabilidade de ensinar-lhe várias habilidades. Todos merecem uma chance, dizia Roberto para Gabriel. Eu tive a minha, Marina teve a dela e agora é sua vez. 2 anos depois, Gabriel havia se tornado um dos funcionários mais confiáveis da fazenda. Marina e Carlos o ajudaram a aprender a ler e escrever, e ele demonstrava inteligência notável para os negócios. Gabriel, disse Marina um dia, você gostaria de participar mais das decisões da fazenda? Acho que você tem potencial para mais do que apenas trabalho braçal. Os olhos do jovem se encheram de lágrimas. Senhora Marina, vocês já fizeram tanto por mim, e você correspondeu com dedicação e honestidade. Agora queremos investir em seu futuro. Gabriel acabou se tornando um dos administradores júnior da fazenda, provando que Marina e Carlos haviam feito uma excelente escolha ao confiar nele. Quando Helena completou 3 anos, Marina descobriu que estava esperando o segundo filho. Desta vez, espero que seja um menino, disse Carlos abraçando a esposa. Será bem-vindo seja qual for, respondeu Marina. Nossa família só fica mais completa. Roberto, agora com 70 anos, continuava ativo e envolvido na vida da fazenda. Nunca pensei que teria a alegria de ver meus netos crescerem, disse ele. Cada dia é um presente para mim. O segundo filho nasceu sem complicações. Era um menino robusto e saudável, que recebeu o nome de Roberto Carlos, homenageando tanto o avô quanto o pai. Agora temos nossa família completa, disse Marina, olhando para os 2 filhos brincando no jardim, enquanto Carlos e Roberto discutiam planos de expansão da fazenda. Você acha que está completa? Perguntou Carlos, sorrindo misteriosamente. Por quê? Você quer mais filhos? Eu quero tudo o que você quiser, respondeu ele. Mas, na verdade, estava pensando em expandir nossa família de outras formas. Como assim? Gabriel mencionou que conhece outros jovens órfãos que precisam de oportunidades. Pensei que talvez pudéssemos criar um programa mais formal de ajuda. A ideia entusiasmou Marina imediatamente. Você quer dizer como uma escola ou centro de treinamento? Algo assim. Um lugar onde jovens sem família possam aprender ofícios,
receber educação básica e encontrar um propósito na vida. Marina abraçou Carlos emocionada. É uma ideia maravilhosa. Poderíamos usar parte da nossa propriedade para construir dormitórios e salas de aula. O projeto do Centro de Treinamento para Jovens Órfãos se tornou uma paixão para toda a família. Roberto contribuiu com sua experiência de vida, Carlos forneceu os recursos financeiros e organizacionais, e Marina se tornou a coordenadora principal. Cada jovem que ajudarmos pode transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de futuras gerações, dizia Marina durante as reuniões de planejamento. Em 2 anos, o centro estava funcionando plenamente. 20 jovens entre 15 e 20 anos viviam lá, aprendendo ofícios como carpintaria, agricultura, costura e administração básica. Vocês estão criando um legado que vai durar gerações, disse o prefeito da cidade durante a inauguração oficial. Marina se sentia profundamente realizada vendo jovens que haviam chegado perdidos e sem esperança se transformarem em adultos confiantes e capacitados. É como se estivéssemos plantando sementes de esperança, comentou ela para Carlos uma noite, e vendo elas florescerem, completou ele, assim como você floresceu quando finalmente teve a chance. Um dos primeiros jovens a se formar no centro foi uma garota chamada Ana Paula, que havia chegado aos 16 anos após perder os pais em uma epidemia. Senhora Marina, disse ela no dia de sua formatura, a senhora me deu mais do que educação. Me deu a certeza de que eu tinha valor. As palavras de Ana Paula tocaram Marina profundamente, lembrando-a de sua própria jornada de autodescoberta. Ana Paula, você sempre teve valor. Nós apenas ajudamos você a reconhecê-lo. Ana Paula se casou com Gabriel 2 anos depois, numa cerimônia realizada na própria fazenda. Era emocionante para Marina e Carlos verem 2 jovens que eles haviam ajudado construindo uma nova família juntos. É como ver nossa própria família crescer, disse Roberto, que havia se tornado uma figura paterna para muitos dos jovens do centro. Quando Helena completou 10 anos e Roberto Carlos 8, eles já estavam envolvidos nas atividades do centro, ajudando com as crianças menores e participando das aulas. Quero que nossos filhos cresçam entendendo a importância de ajudar os outros, dizia Marina, e que compreendam o valor de todas as pessoas, independentemente de suas origens, acrescentava Carlos. A fazenda havia se transformado em algo muito além de um negócio próspero. Era um centro de esperança e oportunidades para toda a região. Um dia, um visitante inesperado chegou à fazenda. Era um jovem bem vestido que se apresentou como advogado da capital. Senhora Mendes, disse ele respeitosamente, vim aqui representando uma fundação que ouviu falar do trabalho extraordinário que vocês fazem com jovens órfãos. Marina e Carlos o receberam curiosos. Nossa fundação gostaria de oferecer apoio financeiro e recursos para expandir seu programa para outras regiões do país. A proposta era tentadora, mas Marina e Carlos pediram tempo para pensar. Seria maravilhoso ajudar mais jovens, disse Marina, mas não queremos perder o aspecto pessoal e familiar do nosso trabalho. Talvez possamos encontrar um meio termo, sugeriu Carlos. Expandir gradualmente, mantendo sempre nossos valores centrais. Após longas discussões com Roberto e com os próprios jovens do centro, eles decidiram aceitar a parceria, mas com condições específicas que preservariam o caráter familiar do programa. Cada novo centro deve sentir como uma família, não como uma instituição, insistiu Marina. Nos 5 anos seguintes, 3 novos centros foram estabelecidos em regiões vizinhas, todos seguindo o modelo criado por Marina e Carlos. Helena, agora com 15 anos, expressou interesse em estudar educação para poder contribuir mais efetivamente com o trabalho da família. Quero ajudar outras crianças como vocês me ensinaram, disse ela para os pais. Roberto Carlos, aos 13 anos, mostrava talento para a administração e frequentemente ajudava Carlos com os aspectos financeiros dos centros. Papai, quando eu crescer, quero expandir nosso trabalho para o país inteiro, declarou ele um dia. Carlos e Marina se olharam orgulhosos. Vocês criaram filhos que entendem o verdadeiro propósito da vida, comentou Roberto, agora com 82 anos, mas ainda ativo e lúcido.
No 20º aniversário de casamento de Marina e Carlos, toda a comunidade se reuniu para celebrar não apenas a união deles, mas o impacto transformador que haviam tido na região. 20 anos atrás, disse Marina durante seu discurso, eu era uma jovem perdida, que se sentia sem valor e sem futuro. Hoje olho para nossa família, nossos filhos, nossos jovens, e vejo que o amor verdadeiro pode transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Carlos tomou a palavra em seguida. Marina me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre duas pessoas se encontrando. É sobre essas pessoas usarem sua união para tornar o mundo um pouco melhor. Roberto, mais frágil, mas ainda presente, fez questão de falar também. Minha filha e meu genro provaram que mesmo os começos mais difíceis podem levar aos finais mais belos. Helena estaria muito orgulhosa da família que vocês construíram. Benedita, agora com 72 anos, havia sido convidada para a celebração. Ela dirigia com sucesso sua pensão para mulheres em dificuldades e havia se tornado uma defensora dos direitos das mulheres na região. Marina, disse ela com lágrimas nos olhos, seu perdão me salvou, não apenas do remorso, mas me deu a chance de descobrir quem eu realmente poderia ser. Todos merecem segundas chances, respondeu Marina abraçando a antiga madrasta. E você provou que pode fazer muito bem com a sua. Gabriel e Ana Paula, agora com seus próprios filhos, dirigiam um dos centros expandidos e eram exemplos vivos de como o programa podia transformar vidas. Se não fosse por vocês, disse Gabriel, eu poderia ter seguido um caminho muito diferente. Obrigado por acreditarem em mim quando eu mesmo não acreditava. À medida que a noite avançava, Marina se afastou por um momento da festa e caminhou até o jardim onde havia lavado roupas tantos anos atrás. Carlos a encontrou lá, contemplando as estrelas. Em que está pensando? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Em como é impressionante o que Deus pode fazer com uma vida quando encontramos as pessoas certas no momento certo. Você quer dizer quando eu a encontrei? Não, sorriu Marina. Quando você teve coragem de me procurar, quando meu pai nunca desistiu de mim, quando até mesmo Benedita, à sua maneira tortuosa, me preparou para valorizar a bondade quando ela chegasse. Carlos refletiu sobre as palavras da esposa. Sabe o que mais me impressiona na nossa história? O quê? Como cada dificuldade que enfrentamos nos preparou para ajudar alguém que estava passando pela mesma coisa. Sua experiência com Benedita a ensinou a reconhecer jovens maltratados. Minha saudade da sua mãe me ensinou a valorizar você. Os anos de separação do seu pai nos ensinaram a importância da família. Marina se virou nos braços do marido. É verdade. Cada ferida se tornou uma fonte de cura para outros. Eles permaneceram no jardim por um tempo, observando a festa continuar à distância, cercados pelo som de risos e conversas alegres. Carlos, disse Marina suavemente, posso fazer uma confissão? Claro. Às vezes eu agradeço por ter passado por tudo que passei. Por quê? Porque se minha vida tivesse sido fácil desde o início, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a compaixão necessária para entender e ajudar outros que sofrem. Talvez nunca tivesse valorizado tanto o amor verdadeiro quando ele chegou. Carlos beijou a testa da esposa ternamente. Você é a pessoa mais sábia que conheço. Não sou sábia, riu Marina. Sou apenas grata. Muito, muito grata. Eles voltaram para a festa de mãos dadas, prontos para continuar celebrando não apenas seu amor, mas o legado de esperança e transformação que haviam construído juntos. 2 anos depois, Roberto faleceu pacificamente durante o sono, aos 84 anos. Suas últimas palavras foram de gratidão por ter vivido o suficiente para ver sua família prosperando e fazendo a diferença no mundo. Ele partiu sabendo que seu amor e sacrifício valeram a pena, disse Marina durante o funeral, cercada por centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo homem generoso. O centro principal foi renomeado como Centro Roberto Santos, em homenagem ao homem que havia provado que o amor verdadeiro nunca desiste. Helena, agora formada em educação, assumiu a direção educacional de todos os centros
implementando metodologias inovadoras que respeitavam a individualidade de cada jovem. Roberto Carlos se formou em administração e começou a trabalhar na expansão do programa para regiões mais distantes do país. Vocês criaram algo que vai continuar crescendo muito além das nossas vidas, disse Carlos para Marina numa tarde tranquila. Não criamos apenas nós, respondeu ela. Cada pessoa que ajudamos se tornou parte disso. Cada jovem que encontrou seu caminho levou nossa família um pouco mais adiante. Aos 55 anos, Marina foi convidada para falar numa conferência nacional sobre desenvolvimento social. Em seu discurso, ela contou sua história completa pela primeira vez em público. Comecei como uma jovem que se acreditava sem valor, disse ela. Hoje, dirijo programas que já transformaram milhares de vidas. A diferença não foi meu talento especial ou minha inteligência superior. A diferença foi encontrar pessoas que acreditaram em mim e aprender a acreditar em outros também. O discurso se tornou famoso em todo o país, inspirando outros projetos similares. Carlos, agora um empresário respeitado nacionalmente, sempre fazia questão de dar crédito à esposa. Marina é a verdadeira visionária por trás de tudo, dizia ele. Eu apenas forneço o apoio prático para suas ideias extraordinárias. Quando Helena se casou com um jovem professor que conheceu durante seus estudos, a cerimônia foi realizada no mesmo local onde Marina e Carlos haviam se casado décadas antes. É emocionante ver nossa história se repetir de forma tão bonita, comentou Marina. Roberto Carlos também encontrou o amor numa das jovens que havia passado pelo programa, e eles decidiram dedicar suas vidas a expandir o trabalho da família para países vizinhos. Nossos filhos entenderam que a verdadeira riqueza está em fazer a diferença, disse Carlos orgulhosamente. Aos 60 anos, Marina publicou um livro contando sua história e as lições aprendidas durante a jornada. O livro se tornou um best-seller e os direitos autorais foram doados integralmente para a expansão dos centros. Nunca imaginei que minha história pudesse inspirar tantas pessoas, disse ela durante o lançamento. Benedita, agora com 82 anos, estava presente no lançamento. Marina, disse ela publicamente, seu livro conta a história de como o perdão pode transformar não apenas quem é perdoado, mas quem perdoa também. Obrigada por me dar a chance de me tornar uma pessoa melhor. A resposta comoveu toda a audiência e se tornou um dos momentos mais marcantes do evento. O programa de centros havia se expandido para 12 estados do país, sempre mantendo o caráter familiar e pessoal que Marina tanto valorizava. Cada centro deve sentir como uma casa, não como uma instituição. Ela sempre enfatizava para os novos coordenadores. Aos 65 anos, Marina foi homenageada pelo governo nacional por sua contribuição ao desenvolvimento social do país. Esta mulher extraordinária provou que uma pessoa com visão e determinação pode transformar a realidade de milhares de outras pessoas, disse o ministro durante a cerimônia. Carlos, aos 68 anos, permanecia ao lado da esposa em todas as atividades, proporcionando o apoio prático e emocional que havia caracterizado seu casamento desde o início. 40 anos depois, disse ele durante a cerimônia, ainda acordo todo dia grato por ter encontrado Marina. Ela não apenas transformou minha vida, mas me ensinou como ajudar a transformar a vida de outros. Helena e Roberto Carlos, agora com suas próprias famílias, continuavam expandindo o legado dos pais. Vocês nos ensinaram que o sucesso verdadeiro é medido não pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos, disse Helena num discurso familiar. Durante a festa de seus 70 anos, Marina estava cercada por mais de 500 pessoas cujas vidas haviam sido diretamente impactadas por seu trabalho. Quando era jovem, disse ela em seu discurso de agradecimento, eu me sentia sozinha e sem valor. Hoje, olho para todos vocês e vejo que nunca estive sozinha. Todos vocês foram parte da minha jornada, e eu espero ter sido parte da jornada de vocês também. Gabriel, agora diretor-geral de todos os centros, fez questão de falar. Dona Marina, disse ele, a senhora me ensinou que família não é apenas questão de sangue, é questão de amor e dedicação. Todos nós aqui somos sua família, e a senhora é a mãe de todos nós.
As palavras emocionaram Marina profundamente. Vocês me deram muito mais do que eu jamais dei a vocês, respondeu ela. Me deram propósito, alegria e a certeza de que minha vida teve significado. Carlos, aos 73 anos, permanecia forte e dedicado. Marina, disse ele naquela noite quando estavam sozinhos. Você sabe o que mais me orgulha na nossa história? O quê? Que começou com 2 pessoas se apaixonando e se tornou uma família de milhares. Mostra o poder transformador do amor verdadeiro. Marina sorriu, aconchegando-se nos braços do marido como havia feito por décadas. E sabe o que mais me alegra? O quê? Que nossa história não termina conosco. Helena e Roberto Carlos vão continuar, os jovens dos centros vão continuar, e essa onda de amor vai seguir crescendo muito além do que podemos imaginar. Naquela mesma noite, deitada ao lado do homem que havia transformado sua vida, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De uma jovem maltratada e sem esperança, ela havia se tornado uma mulher respeitada nacionalmente, mãe de uma família amorosa e catalisadora de mudanças na vida de milhares de pessoas. Obrigada, sussurrou ela, olhando para o teto. Obrigada por cada dificuldade que me ensinou a ser forte, por cada pessoa que cruzou meu caminho e por cada oportunidade de fazer a diferença. Carlos a ouviu e apertou sua mão. Obrigado a você, disse ele, por me ensinar o verdadeiro significado do amor e da vida. E assim, enquanto a fazenda dormia ao redor deles, Marina e Carlos adormeceram juntos, gratos pela jornada extraordinária que haviam vivido e confiantes de que seu legado de amor e esperança continuaria florescendo por gerações. A história de Marina Santos Mendes se tornou lenda na região e inspiração para o país inteiro. Provou que não importa quão difícil seja o começo de alguém, com amor, determinação e as pessoas certas, qualquer vida pode ser transformada em algo extraordinário e que, às vezes, as maiores bênçãos surgem dos momentos mais difíceis, quando aprendemos a transformar nossa dor em compaixão e nossa experiência em sabedoria para ajudar outros. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou da jornada de Marina? Acredita que ela tomou as decisões certas ao perdoar Benedita e construir um legado de amor? Deixe sua opinião nos comentários e conte-nos de onde você nos acompanha. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe suas palavras sinceras conosco. Muito obrigado por sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, mais importante ainda, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que preparamos especialmente para você.